Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre o poder da palavra de Deus na vida de um jovem. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Eu sei que muita gente que assiste os meus vídeos muitas vezes não são inscritos. Se inscreva porque isso ajuda o canal a crescer e a palavra a ser disseminada pelo mundo afora, tá bom? Muito bem. Eu vou falar hoje uma história que me comove profundamente e eu tive uma experiência muito especial que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. A cidade de Izmir, na Turquia, tem aproximadamente 3,5 milhões de habitantes e é a terceira maior cidade da Turquia, somente atrás de Istambul e de Ankara, que é a capital. Izmir está localizada numa baía do mar Mediterrâneo e é uma cidade de grande influência cultural e histórica no país. O vídeo de hoje eu sei que vai fugir um pouco do que seria a estrutura esperada de uma série sobre Apocalipse. Esse vídeo, aliás, está dentro do contexto da série do livro de Apocalipse que eu estou fazendo aqui no canal. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da série para você ir lá assistir e conhecer o que está sendo estudado, tá bom? Mas eu sei que fazendo esse vídeo, introduzindo esse vídeo no meio da série, para alguns vai soar meio estranho e eu sei que eu estou correndo o risco de deixar essas pessoas desapontadas, mas honestamente eu prefiro que você fique desapontado comigo do que o Senhor fique desapontado comigo. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. No mês de setembro de 2023 eu viajei para a Turquia e para Israel para filmar as 7 igrejas do Apocalipse e em Israel filmar os principais locais relacionados com o livro do Apocalipse. E durante o processo de escrever o roteiro dos vídeos que seriam gravados, eu cheguei em um versículo da carta à igreja de Esmirna que falou profundamente ao meu coração e eu não poderia prosseguir nessa série sem trazer essa palavra que tem tudo a ver do contexto da igreja de Esmirna e falou muito profundamente comigo. Então, aguenta firme, porque eu sei que Deus também pode falar no seu coração. E o texto que me tocou foi o versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse, que diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então, naquela noite que eu estava aqui nesse escritório, escrevendo, o Espírito Santo me lembrou de um culto que eu assisti na minha antiga igreja, a First Baptist de Orlando, que eu amo muito, respeito muito, e o pastor senior, o pastor David Wood, pregou uma mensagem magnífica sobre a vida de um homem chamado Policarpo. E essa lembrança me foi estranha naquele momento e eu fui para a internet procurar sobre Policarpo. Para minha surpresa, Policarpo é da cidade de Esmirna, e foi martirizado pelo Império Romano justamente em uma das cidades que eu visitaria lá na Turquia. E naquela noite o Senhor me disse: olha, filho, eu quero que você suba ao monte onde ele morreu e ore, e faz um vídeo na memória dele. Eu adicionei essa nota no roteiro, escrevi algumas coisas e eu parti para a viagem, fui para a Turquia. Quando eu fui gravar o vídeo da igreja de Esmirna, que aliás subiu aqui no canal na semana passada, se você não viu, vou deixar o link no descritivo desse vídeo, mas eu estava ali filmando nas ruínas do que seria a cidade de Esmirna, e eu lembro de olhar para a câmera e ver o local da morte de Policarpo atrás de mim. É esse aí da imagem com a bandeira no topo do monte. E o Senhor ali no meio daquela gravação falou ao meu coração: não se esqueça de gravar sobre Policarpo.
Muito bem, nós fomos filmar ali pelas cidades, né, nas 7 igrejas, nossa base era Izmir, e no último dia que eu estava na Turquia, voltando da última filmagem, eu ainda não tinha gravado sobre Policarpo, eu estava no carro voltando para o hotel, o Espírito novamente me incomodou sobre subir naquele monte, e Senhor, eu estava relutando porque o sol já estava se pondo e não ia dar horário, mas de jeito nenhum, um trânsito doido na cidade. E eu falei com o meu guia, cara, me leva lá no alto daquela montanha. E ele falou, não posso ir lá agora porque é perigoso, o horário é difícil, tem muito trânsito. Eu falei assim, não me importa, eu tenho que ir lá. Por favor, me leva. E a gente foi. E eu tinha convicção que o Senhor nos guardaria e mesmo se o sol tivesse se posto, eu tinha que estar ali e eu tinha que fazer uma oração como o Senhor tinha me pedido, né? Mas honestamente eu tenho que confessar para você, eu não tinha a menor ideia do que fazer ali, não tinha a menor noção, o meu roteiro estava estranho, estava esquisito. E quando eu estava ali naquele local, o Senhor falou para mim, Márcio, eu não te pedi um roteiro, eu te pedi uma oração. E aquilo eu parei e falei, tá certo. E eu lembro que o sol já se tinha posto, né? E é aquela última luz do dia, e eu liguei a câmera e comecei a falar algumas palavras, eu nem lembro exatamente do que foi, e eu comecei a orar como o Senhor tinha me pedido, mas eu aproveitei que eu estava ali e quis compartilhar aquele momento que eu estava orando, e eu fiz uma live no meu Instagram e comecei a orar. E eu lembro de perceber que o Dudu, o meu companheiro de viagem, né, ele estava filmando o drone, ele estava me filmando e na minha cabeça, né, eu comecei, sabe, me debater, Senhor, por que eu tô aqui? Por que ele está me filmando de drone? Eu acho que a gente nunca vai mostrar esse vídeo, mas muitos meses depois eu fui compreender o que o Senhor queria. E é isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Mas vamos voltar ao texto da carta, né? Você está vendo agora na sua tela, novamente, o versículo de Apocalipse 2:10. E eu quero grifar aqui 2 expressões que saltaram aos meus olhos naquela noite que eu estava no meu escritório. A primeira dela é, alguns dentre vós. E a segunda é fiel até a morte. Agora percebe um detalhe muito interessante, que entre essas 2 expressões existem outras 2 que, ao lembrar de Policarpo, meus olhos se encheram de lágrimas naquela noite. A primeira é postos à prova e tribulação. Eu acredito que João talvez soubesse quem seriam alguns dentre vós, porque ele mesmo, como líder da igreja em toda aquela região da Ásia Menor, né, ele foi alvo da perseguição de Roma e por isso que ele estava em Patmos. Então seria meio que natural que aqueles que se destacassem na pregação e até mesmo aqueles que liderassem os grupos dos cristãos fossem os principais alvos da mesma perseguição que ele, João, sofria ali em Patmos. E ele alerta, né, o leitor da carta para ser fiel até a morte, e entre a expressão alguns dentre vós e a expressão fiel até a morte existem as expressões postos à prova e tribulação. Piração minha, conjectura minha, talvez, mas talvez naquele momento que Jesus estava falando com João, João pudesse se lembrar de um rapaz que ele conheceu em Éfeso anos antes, e o nome desse rapaz é Policarpo. Talvez você nunca tenha ouvido falar no nome Policarpo, né? Mas a cidade de Izmir, no século I, se chamava Esmirna. E no mês de fevereiro do ano de 155 d.C., um senhor de 86 anos, pastor da igreja de Esmirna, foi cruelmente morto a fogo e espada, porque se recusou a renunciar a Jesus Cristo. O nome desse senhor? Policarpo. Mas quem foi Policarpo, né? E antes de eu explicar quem foi, contar um pouco da sua história, eu queria fazer um pequeno paralelo, né? Fazer uma pequena analogia para tentar explicar a importância desse homem, né? Agora vamos voltar agora para o século 21, aliás, né? Imagina o seguinte cenário, que é só uma
a alegoria que eu estou querendo usar aqui. Esse ano que nós estamos, o ano de 2024, lembramos com respeito, reverência e muita saudade a memória de um grande herói do nosso país que morreu tragicamente 30 anos atrás, Ayrton Senna. Agora imagina que um jovem nascido, por exemplo, há 20 anos atrás, tá? Que não viveu as manhãs de domingo, que não ouviu a música tema sendo tocada quando ele levantava a bandeira do Brasil, né? Ele não tenha visto a comoção que foi quando Ayrton morreu, né? Mas esse jovem, ele foi inspirado por essa história desse campeão a seguir os seus passos, né? E se tornar um piloto, né? E quem sabe um piloto tão bom quanto o Ayrton Senna. Certamente, agora imagina o seguinte, na cabeça desse jovem, certamente, o que ele faria? Ele se valeria de toda a informação possível que a tecnologia de hoje poderia apresentar. Por exemplo, ele entraria aqui mesmo no YouTube para assistir tudo que é vídeo da história da vida do Ayrton, as suas vitórias, suas derrotas, os seus erros técnicos, a sua visão como um piloto, a sua genialidade como um piloto, assistiria os filmes da Netflix, documentários, leria livros e poderia inclusive visitar o Instituto Ayrton Senna ali em São Paulo e conhecer mais profundamente. Mas agora imagina se esse jovem, tendo todo esse arsenal de informações, ele pudesse conhecer alguém que viveu lado a lado com o campeão, que era amigo direto do campeão. Eu me lembro de um nome específico e, novamente, estou dentro de uma alegoria aqui e respeitosamente eu faço, né? Imagina, por exemplo, o narrador Galvão Bueno, que foi alguém que a gente sabe que foi muito próximo ao Ayrton Senna, né? E imagina que se esse jovem pudesse se sentar com o Galvão para ouvir da boca do Galvão Bueno as inúmeras passagens de situações que o Ayrton viveu que não estão registradas em lugar nenhum, a não ser no coração dele, né? Imagina o quão profundo seria essa influência no coração desse jovem querendo ser um piloto da Fórmula 1. Entendeu a ideia? Essa é a ideia. Agora, vamos voltar para o século I? Policarpo foi esse jovem que estudou com um amigo do campeão dos campeões, o eterno Jesus Cristo. Policarpo estudou pessoalmente com o apóstolo João. Policarpo nasceu ali em Esmirna no ano de 69 depois de Cristo, ou seja, 40 anos depois da morte de Jesus. Então, alguns dizem que ele era filho de uma família judia, outros que ele era filho de uma escrava, outros que ele foi adotado por uma mulher cristã que estava participando do que seria a infância da igreja do primeiro século naquela cidade. Seja qual for, o fato é que ele aprendeu a amar as escrituras, a memorizar, a orar, e ele foi conduzido ao batismo, né? A gente sabe disso porque existem manuscritos que foram deixados por Inácio de Antioquia, que foi outro mártir da igreja primitiva, que passou por Esmirna e se tornou uma espécie de mentor para Policarpo. E ele escreveu uma carta para esse jovem, lembrando ele do compromisso que ele, Policarpo, havia assumido em seu batismo. Abre aspas. Através do seu batismo, você se alistou na milícia Christi, a milícia de Cristo, o exército que não derrama sangue. Portanto, deixe seu batismo durar como as armas, sua fé como seu capacete, seu amor como sua lança e sua paciência como uma insígnia completa. Fecha aspas. Insígnia é algo ilustre, algo destacado, algo consagrado, ou seja exemplo, Policarpo, por toda a sua vida. Inácio pregou ali em Esmirna sobre a vida desse Jesus, o Messias ressurreto. E mesmo sobre o perigo de servir a Cristo, naquela época por causa da perseguição de Roma, e também por causa da perseguição dos judeus, que não queriam saber dessa história de Messias. Mas Policarpo se tornou um dos seus mais ardentes discípulos estudando a palavra de Deus.
Com o tempo, conforme ele crescia em conhecimento nas Escrituras, também crescia o seu desejo de compartilhar do amor de Deus, pregando Jesus na sua comunidade local, ali em Esmirna. Duas passagens seríssimas que lidam com fogo aconteceram na vida de Policarpo. A primeira delas se deu no ano de 81 depois de Cristo, onde um incêndio destruiu Esmirna. E ele tinha apenas 12 anos de idade, né? Mas esse episódio levou esse pré-adolescente cheio do amor de Deus a exercitar a sua bondade e o serviço na comunidade local. E ele, juntamente com outros cristãos, serviram incansavelmente ali naquela comunidade. Enquanto o fogo destruiu a cidade, Policarpo foi fortalecido pela sua fé, que o impelia a servir o próximo com amor. E isso ajudava a solidificar a reputação que ele estava construindo de alguém que realmente vivia a sua fé e não somente falava da sua fé. Isso foi forjando em seu caráter um líder natural, cheio de compaixão e amor desprendido pelo próximo. Quando ele tinha 20 anos, ou seja, cerca de 60 anos depois da morte de Jesus, né, ele continuava a se aprofundar no conhecimento de Jesus, das Escrituras, e foi nessa época que ele soube que havia um homem de uma idade avançada que vivia em uma cidade próxima, não muito distante dali, chamada Éfeso. Esse homem conheceu Jesus pessoalmente e ele ensinava aos cristãos na igreja local. Debaixo da bênção do seu mentor, Inácio, Policarpo partiu para Éfeso para estudar sobre Jesus com o próprio apóstolo João que vivia ali. Lembra que eu falei que ele foi estudar com um amigo do campeão eterno? Então, eu posso imaginar o brilho nos olhos daquele jovem ao se sentar com o próprio apóstolo João. Você pode imaginar o que isso significa? João viu nesse jovem um verdadeiro desejo de aprender sobre Jesus. Sabe aquele coração genuíno, humilde, disposto a servir ao Senhor? E eu creio que ali, o que começou como um estudante, se transformou ao longo dos anos em uma profunda amizade e uma conexão espiritual muito profunda. E ali, João forjou o que seria o futuro líder da igreja de Esmirna. João deve ter derramado sobre Policarpo, né, as experiências de caminhar lado a lado com o mestre, né, recontando os milagres, as histórias de, cura, de confronto com os judeus e como é que Jesus se comportava e o que ele ensinava. E imagina os olhinhos de Policarpo, uau, que incrível ouvindo isso do próprio João. E aí eu me peguei pensando, né, puxa, que privilégio de Policarpo em estudar com João. Eu queria ser uma formiguinha para ver isso, né? Mas aí o Espírito Santo falou ao meu coração, filho, o mesmo ensino que Policarpo teve, eu inspirei João a escrever. E aquele ensino está no livro que está aí na sua frente, a Bíblia Sagrada. E ele havia depositado nas minhas mãos o mesmo ensino que Policarpo teve do próprio apóstolo. Mas agora eu tenho o mesmo ensino ensinado pelo próprio Espírito Santo, que foi aquele que ressurgiu Jesus da morte. Eu peguei essa Bíblia aqui, usei, continuo usando desde a minha meninice na fé, ela está toda detonada, toda rabiscada. E eu encontrei um versículo que eu grifei na época da minha conversão, quando eu tinha 22 anos. Eu leio hoje em 1 João 14,16, que diz o seguinte: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E traduzindo a palavra concupiscência, significa desejo, ou seja, os desejos da carne, dos olhos e a soberba de ter. É isso que o mundo prega hoje para você, jovem. E essa semana,
teve uma irmã muito querida, muito especial, que escreveu uma mensagem para mim num vídeo da igreja de Esmirna que eu achei simplesmente espetacular. E Deus usou a vida dessa irmã, que ela é muito ungida, para que Deus me desse o entendimento desse vídeo. E ela escreveu a seguinte frase: estamos na era da ascensão da ciência e tecnologia, e a idolatria é tanta que qualquer que ousa se opor, até mesmo às teorias que a deusa ciência apresenta, é ridicularizado, acusado de negacionista, como se o que a ciência disse fosse inquestionável e obrigatoriamente aceitável. Olha que tremendo que ela escreveu. Então, a ponto de criminalizar quem se atreve a viver de maneira simples, pura, separada do sistema, confiando somente no Pai Celestial, está cada vez mais difícil viver sem servir ao sistema, padrões do mundo, imposições do Estado, etc. Mas a fé na promessa da vitória final, que é a vida eterna, é o que nos motiva a perseverar fiéis até a morte. Amanda, que mensagem fantástica. Muito obrigado, Amanda dos Santos Ferreira. Eu tinha que deixar o seu nome aqui. E na mesma hora que eu li essa mensagem, o Senhor me lembrou: agora completa o vídeo de Policarpo para você. Vai e faz. E eu comecei a juntar os elos, né? Porque Deus quer falar aos jovens da geração de hoje. Deus quer chamar você, jovem da geração de hoje. Sabe por quê? Porque muitos de vocês estão sendo levados, tragados, engolidos por ventos de doutrina estranha de demônios. Vento de doutrinas que nada tem a ver com as sagradas escrituras, que enche a sua mente de medo de exercer a vida cristã nos dias atuais, de se levantar em defesa do evangelho e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, ponto final, e todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Ele é o Senhor. Sabe, alguns exemplos de adultos que deveriam ser exemplos de conduta, mas levam uma vida moralmente questionável. Muitas vezes estão à frente da liderança de comunidades descomprometidas com o evangelho e comprometidas com o seu bolso, que abusam das ovelhas em detrimento da pregação do evangelho puro, que fala de arrependimento de pecados, sangue de Jesus derramado na cruz e o ensino das escrituras. Se arrependam. E é claro, não vou aqui generalizar, não vou aqui dizer que todas são assim, muito pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que existem inúmeros exemplos de fé, de verdadeiros homens e mulheres de Deus que vivem na obscuridade dos holofotes da fama da mídia social, por exemplo, mas seus nomes estão de contínuo sendo lembrados diante do Pai, diante do trono da graça, porque vivem uma vida ilibada com o Rei, e esses são aqueles que vão governar com Cristo um dia. E são esses os exemplos de fé que valem a pena ser seguidos, além das Escrituras, obviamente, e são esses que eu quero honrar, mesmo que você seja alguém que não esteja na evidência nas grandes conferências proféticas, que não esteja em evidência no reino de Deus perante os olhos do homem, mas está em evidência perante os olhos do Senhor. E é isso que importa. A igreja de Esmirna se tornou uma potência na época de Policarpo. E é interessante lermos em Apocalipse 1:20 que Jesus menciona a João que as cartas eram encaminhadas para os anjos da igreja. E alguns estudiosos atribuem o termo de anjos, que do grego é angelos, né? É mensageiro. Óbvio que a gente sabe que nenhum anjo do céu é um líder de igreja, era um líder de igreja naquela época, muito menos hoje. Quem são os líderes de igreja? São os pastores, são os chefes que comandam e trazem a mensagem para o corpo de Cristo. Então, em Apocalipse 1:20, é uma metáfora ou uma referência aos principais líderes da igreja que existiam naquela época, dentro das 7 igrejas. E se considerarmos esse aspecto como verdadeiro, como eu creio que seja, ao enviar a carta de Esmirna, Jesus se refere a quem? Certamente se refere ao líder da igreja de Esmirna naquela época. E quem era? Policarpo. E se isso de fato é verdade, como eu creio que seja, Policarpo muito provavelmente foi o primeiro a receber a carta e ler
aquilo que Jesus tinha ditado para João. Ali, Jesus estava mandando um recado direto para Policarpo. Sabe qual era o recado? Meu servo, não tema, fique firme até a morte. Para bom entendedor, meia palavra basta. E aquela mesma mensagem que foi para Policarpo é para você hoje, líder de igreja, é para você hoje, jovem, que tem que crescer no poder da palavra do Senhor. E um certo dia, conta a história, que Policarpo acordou de um pesadelo onde o seu travesseiro estava pegando fogo. Ele já era um senhor de idade, bastante avançado, aliás, e ele entendeu que a sua hora era chegada. Pouco tempo depois, a história conta que alguns judeus conspiraram contra Policarpo e denunciaram as autoridades romanas. Ele foi aconselhado a fugir para as montanhas, o que ele relutou, mas ele acabou indo para uma cabana, mas logo os soldados acharam ele pregando a palavra de Deus ali, sem medo algum, sem estar escondido. Foi dada a voz de prisão a ele, mas ele amorosamente preparou uma refeição para os soldados e pediu para orar uma última vez, por 1 hora apenas, enquanto eles estavam saboreando aquela refeição. Os soldados permitiram, foram comer aquela refeição e eles ficaram tão tocados com a atitude de Policarpo que eles deixaram ele ficar orando por mais 2 horas. Então Policarpo foi trazido ao procônsul romano. E para você ter uma ideia, um procônsul era um cargo do governo romano abaixo do cônsul. E esse cônsul representava a autoridade máxima do império. Então a autoridade que estava sobre o procônsul era tamanha que ele tinha o poder de conceder vida ou morte a quem passasse por seu juízo por se levantar contra Roma. E essa era a acusação de Policarpo por ele pregar a palavra de Deus. Alguns trechos desse julgamento foi escrito por um homem, da qual a história não registrou o nome, mas ele escreveu o seguinte, quando nesse julgamento o procônsul se aproxima de Policarpo e ele diz o seguinte, abre aspas, faça o juramento solene e eu deixarei você ir. Amaldiçoe Cristo. Policarpo respondeu, eu servi Jesus por 86 anos e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Então o procônsul ameaçou Policarpo de ser queimado vivo. Policarpo vira a mesa e ameaça os incrédulos dizendo que há um fogo maior e inextinguível que os espera se eles não se arrependerem e se voltarem para Cristo. Mas novamente o procônsul lhe disse o seguinte, farei com que você seja consumido pelo fogo, visto que você despreza as feras, se você não se arrepender. Mas Policarpo respondeu o seguinte, você me ameaça com um fogo que arde por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno, reservado para os ímpios. Mas por que você demora? Traga o que você quiser. Tem uma noção da fibra desse velhinho? Policarpo amavelmente diz aos guardas que se preparavam para acender a fogueira onde ele seria morto. Vocês não precisam me prender, vocês não precisam me amarrar, eu não vou fugir. E eu quero ler uma coisa que me tocou muito. E antes dele morrer, a sua oração final foi a seguinte, abre aspas, dou-te graças por me teres considerado digno desse dia e dessa hora, para que eu tenha parte no número dos teus mártires, no cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, tanto da alma como do corpo, através da incorrupção do Espírito Santo. Então o fogo foi aceso e foi dito que um milagre aconteceu porque as labaredas não engolfavam ele. Ao contrário, um vento soprou que abria as labaredas e o corpo dele não foi queimado. E um soldado pegou a espada, enfiou nele e o matou. Lembra que eu te falei que a vida dele teve duas passagens de fogo? Uma foi na infância e a segunda foi essa. E sabe uma das coisas que mais me comove nessa última oração de Policarpo? Lembra que eu falei no início do vídeo que muito provavelmente Policarpo foi o primeiro que leu a carta da igreja de Esmirna?
Pois é, eu creio que ele sabia que ele seria um daqueles que seriam mortos por causa da sua fé, assim como Jesus havia dito. E sabe, isso me confronta com que tipo de fé eu tenho vivido. Será que se eu fosse chamado hoje perante a maior das autoridades desse mundo, sob pena de morte por causa da minha fé, será que a fé que eu tenho construído na minha jornada de vida seria suficientemente forte para permanecer firme em Cristo, firme na fé em Cristo, firme na esperança da vida eterna? Ou será que o medo me consumiria e eu negaria isso? Nós estamos vivendo os tempos do fim e é isso que vai vir sobre você. Agora, o mesmo ensino que Policarpo teve da boca de João está nesse livro aqui, que você deve ter. Agora, a minha pergunta que eu quero deixar para você é: quanto tempo você tem gasto com a palavra de Deus versus com as coisas do mundo que vão perecer? E algo muito especial, quero terminar aqui. Lembra que eu subi no Monte Pagos, onde ele morreu queimado? Queria compartilhar esse momento com você agora. E eu estava de manhã cedo aqui, orando. Aliás, essa noite eu nem dormi. E o Senhor falou para eu vir aqui e falar o seguinte: olha, a voz dele pode ter sido calada, mas a voz do Evangelho permanece toda vez que eu e você, a gente se levanta e proclama o Evangelho de Jesus Cristo. E é uma metáfora muito linda, tá aqui no final do dia, no encerramento do dia, que também é o encerramento da minha viagem aqui na Turquia. Do qual eu sonhei muitos anos, no silêncio no meu coração, para que o Senhor pudesse um dia me trazer aqui, para que a voz que Ele me deu pudesse ecoar no coração daquelas pessoas que estão aí do outro lado, talvez sem esperança, talvez precisando de uma palavra de fé, talvez precisando olhar para isso aqui e lembrar que o Evangelho é verdade, que lembrar que a palavra de Deus permanecerá. E se fortaleça no dia da angústia, quando a perseguição vier. Sabe por quê? Porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E esse versículo tem ecoado todo esse tempo aqui na Turquia. Amanhã eu viajo para Israel, para continuar essa jornada. E eu queria deixar para você essa paisagem linda que eu estou contemplando agora, porque eu queria que você compartilhasse do que eu estou experimentando, a presença de Deus aqui. Quando eu lembro da vida desse homem, quando eu lembro do que ele significa para o nosso Evangelho, do que ele significou na vida dessa igreja, nesse local. Então, se vier perseguição sobre você, se vier alguém zombar, lembra dessa paisagem aqui. Lembra que o Senhor é maior. Lembra que a Bíblia que está na tua mão foi escrita com o sangue daqueles que morreram antes de nós. Então, honre ao Senhor, honre a sua fé, honre aquilo que você crê e seja verdadeiro. Então, eu queria deixar essa palavra para você e agradecer ao Senhor por esse tempo aqui na Turquia. E esses vídeos são uma semente no mundo espiritual que eu planto agora, dedico ao Senhor, consagro ao Senhor, e eu honro a vida do meu irmão que aqui morreu. E sabe, talvez as pessoas que aqui vivam olhem para esse monte e nem deem a menor importância. Mas quando eu vi esse monte aqui e o meu hotel tá bem pertinho, eu falei: Senhor,
eu quero subir naquele monte, Senhor, e louvar o Teu nome pela vida de Policarpo, pela vida de outros tantos que morreram aqui em prol do Evangelho, para que hoje eu pudesse pegar o Apocalipse e ler, uau, existe uma igreja chamada Esmirna, existe um local chamado Izmir, existe um país chamado Turquia, da qual o Senhor me trouxe e eu pude conhecer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que a vida e o ministério de Policarpo tenha inspirado você a viver uma vida firme, a seguir em frente e não ter medo do sistema desse mundo. Porque Jesus venceu, Ele voltará, Ele reinará para sempre, para a glória de Deus Pai. E você é chamado para se levantar junto comigo para pregar essa palavra. Deus te abençoe, eu quero convidar você a deixar sua mensagem, a se inscrever aqui no canal, clicar no like e compartilhar esse vídeo para que outros jovens sejam edificados. Um grande abraço e até o próximo.